um texto que, aliás, vários, né? Mas tem um texto que eu gosto por demais, que está lá em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Eu sei que os irmãos conhecem muito bem esse texto. Então diz assim o texto: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos, esse texto eu acho um dos textos mais belos do Novo Testamento, pelo menos dos Evangelhos, um dos textos mais belos. E eu gosto de olhar para o caminho de Emaús e comparar com a nossa vida. Parece que todos nós estamos no nosso caminho de Emaús, na nossa trilha de Emaús, né? E na nossa trilha de Emaús, na nossa vida, na nossa trilha diária, muitas coisas acontecem. A gente passa por muitas situações. E a gente passa por situações que parece que podem muito bem nos roubar a fé, nos roubar a percepção da presença do Senhor, a percepção da vontade de Deus. Por quantas coisas que a gente passa, e é interessante que, como à frente da denominação, a gente tem passado por muitas coisas que podem muito bem nos tornar amargos, sabe? Podem intoxicar a nossa alma, podem intoxicar a nossa fé. E parece que esses discípulos que caminhavam, né, embora tivesse Jesus do lado, não o percebiam. Parece que estavam tanto quanto que intoxicados, né, talvez por seus egos, por sua vontade, por sua leitura da história, ou por seu desejo de que as coisas acontecessem dessa ou daquela forma. E isso é sempre um perigo que nós corremos. Esse é sempre um desafio que temos diante de nós e que temos que vencer todo dia. E é interessante como eles percorreram uma determinada distância sem perceber que Jesus estava do lado deles.
E como a gente pode perceber que uma vez intoxicados, ou por nós, ou por nossa vontade, por nosso querer, por nossa falta de fé, por nossa arrogância, seja pelo que for, nós podemos muito bem não perceber a presença do Senhor, não perceber, não discernir a vontade de Deus, não discernir como Deus está conduzindo a história, não discernir a direção que o Senhor coloca e aponta para nós. Essa é sempre uma possibilidade, e eu creio que é sempre um desafio que nós temos. Primeiro, de não permitirmos que as coisas da vida nos intoxiquem. Mas segundo, é não permitir que, uma vez intoxicados por alguma coisa, a gente perca a sensibilidade de entender e perceber Deus próximo, de perceber a vontade de Deus para as nossas vidas, de entender a direção de Deus para as nossas vidas. E eu acho interessante também que, uma vez que eles percebem o Senhor, aliás, é interessante como o Senhor se utiliza da própria pregação da palavra, né, para que os olhos daqueles homens fossem abertos, para que eles fossem desintoxicados, né? É interessante como que o Senhor se utiliza da palavra pregada e vai discorrendo desde Moisés até os profetas, ensinando e expondo a eles como as coisas deveriam acontecer, e como Deus então se utiliza da pregação da palavra, da pregação do texto bíblico para desintoxicar a alma daqueles homens, e como nós precisamos nos voltar à palavra, trazê-la de volta ao centro da nossa existência, para que a gente possa continuamente ser desintoxicado das coisas, das situações, das adversidades pelas quais passamos, do encontro com pessoas completamente distantes de Deus que nós temos constantemente. Como que nós precisamos trazer o Evangelho para o centro da nossa vida todo o santo dia, para que a gente não viva intoxicado pelas coisas dessa vida. E é interessante como que o Senhor, então, trabalha com esses homens a partir da exposição do texto bíblico. E a partir dessa exposição do texto bíblico, a partir disso, o coração daqueles homens vai se abrindo, eles vão sendo desintoxicados e eles vão percebendo que aquele que está com eles não é outro senão o próprio Jesus. E a partir dali algumas coisas acontecem e que me chamam muito a atenção. Primeiro, é o coração daqueles homens tratados pela palavra e pela comunhão com o Senhor. E graças a Deus, o que a gente tem tentado fazer com esse projeto belíssimo de oração, irmãos, é exatamente isso. Sabe, a vida nos intoxica, ou pode nos intoxicar através de diversas situações. E nós já vivemos um tempo difícil demais. E se não for a comunhão com o Senhor constante, se não for o encontro com a palavra do Senhor constantemente, nós viveremos intoxicados a partir das adversidades, das dificuldades, das incertezas, da polarização política, a partir de tudo quanto temos vivido. Nós precisamos do encontro transformador com o Senhor todo dia. Todo santo dia nós precisamos, sabe, que as misericórdias do Senhor se possam se renovar sobre as nossas vidas. Todo santo dia a gente precisa do encontro transformador com o Senhor. Todo santo dia a gente precisa perceber que o Senhor está conosco. Todo santo dia a gente precisa, a partir da própria palavra do Senhor, que Ele atue sobre as nossas vidas e possa tirar do nosso coração todo o peso, toda a falta de sensibilidade, possa nos abrir novamente. E é interessante como que o coração deles passa a arder. E é interessante que, como eles percebem que aquele ali era Jesus, eles mesmos dizem: olha, você não percebeu como que o nosso coração ardia a partir da pregação da palavra? É a palavra que faz arder o nosso coração. É o encontro com o Senhor que faz arder o nosso coração. É esse encontro com o Senhor e com a sua palavra que nos traz entusiasmo. E às vezes falta entusiasmo na nossa vida. E entusiasmo é estarmos cheios de Deus. Entusiasmós significa aquele que está cheio de Deus. E às vezes falta isso.
no culto, quando nós estamos participando do culto público, quando nós estamos na vida pregando a palavra, nos relacionando com outros. Mas uma outra lição também a gente aprende é que eles entendem a necessidade da urgência, da anunciação, sabe, do evangelho, da proclamação das boas novas. E eles então, que estavam tão temerosos, tão chateados, tão entristecidos, agora saem à noite, nem à noite os impedem, absolutamente nada os impede de pregar o evangelho, de anunciar que Cristo havia ressuscitado, que Cristo estava vivo e tinha estado com eles. A tristeza não os domina mais e não escurece mais a mente e a visão deles para aquilo que Deus estava fazendo. Sabe, isso eu acho fantástico, acho extraordinário. Que eles, que outrora estavam tão reticentes, agora, depois do encontro com a palavra e com o Senhor, saem rapidamente para pregar o evangelho, para anunciar que Cristo está vivo e dar um testemunho a respeito da certeza daquilo que daquilo que Jesus havia exposto a eles. Que esse tempo que nós temos passado, gente, possa causar esse mesmo despertamento sobre nós. Se alguma coisa tem nos intoxicado, é hora de nós nos encontrarmos com o Senhor e pedirmos que Ele desintoxique o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Sabe, que a gente possa, a partir do encontro com o Senhor e com a Sua palavra, todo dia de manhã e em tantos outros momentos da nossa vida, possa nos fortalecer, para que nós sejamos transformados continuamente pelo Senhor e conforme a sua vontade, e para que a gente tenha o coração ardendo diante do Senhor para anunciarmos o Evangelho, para cumprirmos aquilo para o qual fomos chamados em Cristo. Que Deus possa abençoar os irmãos e que esse tempo que temos passado juntos possa servir para o nosso fortalecimento e possa servir para que a gente possa entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe os irmãos. Eu queria rapidamente orar, irmãos. Eu convido você a fechar mais uma vez os seus olhos. Senhor, nesta manhã, eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos juntos, Pai, com irmãos queridos de todo o Brasil, Pai. Todo dia temos tido esse privilégio, Senhor, de orarmos juntos, de pedirmos juntos, Senhor, que Tu Tu possas avivar o Teu povo, Tu possas avivar, Deus, a Tua obra, Pai, Tu possas avivar as nossas vidas. É fato, Senhor, que nós estamos passando por dias tão difíceis, em meio a um tempo tão difícil, em meio a gente tão difícil, em meio a tantas dificuldades, Pai, que podem muito bem intoxicar as nossas vidas e nos impedir de percebermos a Tua boa vontade, nos impedir de percebermos, Deus, a direção que Tu tens dado. E nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nesta manhã, pedindo que o Senhor trabalhe em nós, a partir de nós, pedindo que o Senhor possa avivar, Pai, a nossa vida, a nossa fé. O Senhor possa nos fazer cada vez mais servos, cada vez mais possamos doar as nossas vidas para Te servir, Pai. Tira de nós, Senhor amado, toda tristeza, tira de nós, Pai amado, todo impedimento, tira de nós toda frustração, toda decepção, Pai amado, a ponto de nos impedir de caminharmos, de seguirmos adiante, Pai, mas que no Senhor, e a partir do encontro contigo e com a Tua palavra, Pai, possamos ser avivados a tal ponto, Senhor, de que nada possa nos impedir de cumprirmos o Teu propósito, Pai, para as nossas vidas. Continua com cada um aqui presente. Eu Te agradeço e Te louvo, Pai, porque Tu tens levantado, Senhor, no cenário congregacional, esse exército de oração, Pai. E tudo começa na oração. Portanto, Senhor, eu coloco, Pai, cada um que tem participado desse exército de oração diante do Senhor. E peço, Senhor, que Tu estendas a Tua boa mão sobre cada um, alcançando cada família aqui representada. É o que eu Te rogo, em nome de Jesus. Amém.